Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira o chefe da agência do IBGE de Lajeado, Gustavo Reginato. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, prazer é todo meu aqui estar de novo aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes. Censo da Pecuária, né, 2017, esses números são de 2017, que agora então estão sendo apresentados. Até esclarecendo um pouco, nós fizemos, o IBGE fez no ano passado o censo agropecuário, né? E também com base, era a data de 1º de outubro, a referência, né? E a última safra, então. E esses dados são o acompanhamento, na verdade, né? Que é a pesquisa da pecuária municipal. Que aí ela tem, assim, a data base para os efetivos de animais, por exemplo, é 31 de dezembro, né? De 2017. Então, a gente, assim que fecha o ano, a gente começa a trabalhar as informações, né? E as produções da pecuária durante o ano de 2017. E aí a gente tem, vamos dizer, essas estimativas, elas são formadas a partir de uma comissão municipal que a gente tem para acompanhar tanto essa pecuária como as safras agrícolas, né? E aí tu chega a um resultado junto com todos os órgãos dos municípios ligados à agricultura, seja a Emater, sindicato, a Secretaria da Agricultura dos municípios, a cooperativa aqui também, né? Todos esses órgãos que são ligados, a gente senta, junta, reúne os subsídios, né? De que todos eles têm o conhecimento e chega a uma conclusão, né? E também, óbvio, que o censo sempre dá um balizamento para essas informações, Matai. E desses números? A gente teria, assim, tem várias situações, né? Eu iniciaria falando sobre o efetivo de animais, né? Aqui, bovinos, suínos, aves, né? Começaria, então, aqui vou botar, assim, por mais importância na região também, né? Suínos, nós teríamos nos municípios da nossa micro-região, que são 31 municípios, né? Um total de 945 mil suínos, um total, né? E quase 68 mil desses são matrizes. Então, assim, se eu comparar isso aí, eu tenho, a nossa região, ela tem em suínos, efetivo existente, ela tem 16% do estado do Rio Grande do Sul, do total do estado, né? A representação nossa, então, é bem, bem importante, né? E o estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, chega próximo a 15% do total dos suínos do Brasil. Tá? E assim a gente pode também, sempre eu gosto de destacar a situação de suínos também, que é importante aqui para nós, que é o Rio Grande do Sul é também um dos maiores, né? Que eu tenho Santa Catarina, que é o que tem o maior efetivo de suínos, em segundo lugar o Paraná, e em terceiro lugar o Rio Grande do Sul, assim com 8 milhões de suínos, eu vou dar em números redondos, né? Santa Catarina, quase próximo a 7 milhões de suínos do Paraná, e o Rio Grande do Sul chegando bem próximo a 6 milhões de suínos. Então, assim, os três, o primeiro, segundo e terceiro lugar de efetivos de suínos é o Rio Grande do Sul. A mesma coisa em número de matrizes. Aí a Santa Catarina também é o primeiro, segundo o Paraná e terceiro o Rio Grande do Sul. Números próximos até, né? Outro dado que a gente poderia chamar a atenção seria, assim, da parte de... Eu vou pegar ovinos aqui, tá? Ovinos, a Bahia é o primeiro estado, né? Tanto em ovinos como em caprinos, né? Toda aquela região mais nordeste, cabritos é o principal e também tem bastante ovinos. Mas em ovinos o Rio Grande do Sul é o segundo, com 3 milhões e 400 e tantos mil ovinos. Já na nossa região não é tão importante. Aí nós entramos na parte também de galináceos, que seriam os frangos, as galinhas, né? Nós também temos uma grande importância, veja, aqui na nossa região, a soma da micro-região Lajeado Estrela, que compreende 31 municípios,
nós temos 33 milhões, tá, de aves, que representa 21% das aves do estado do Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul tem uma representação de 10% das aves do estado, do país, né? Então a colocação nossa, vamos dizer assim, em termos de galináceos, né, de 1,4 bilhões de cabeças, que é o efetivo existente, né, a região sul chega a pegar 47%, se nós somar os três estados, né, então quase a metade. Quase a metade, né? Então, assim, de fato, os nossos estados aqui da região sul, eu gosto de destacar, ele tem essa importância, tanto em suínos como em frangos, né, bem forte, né. Outro dado que eu estava avaliando aqui, a nossa região em codornas, nós temos quase 290 mil codornas na região. Isso representa 35% das codornas do estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, né, na nossa região. Nos 31 municípios da região, né? O estado tem uma representação de 5% do país, né? Então, também dentro um destaque assim que seria da nossa região, que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: a Nova Brécia, ele tem 5 milhões e 300 mil frangos, né? Então, ele é um dos maiores do Brasil. Do Rio Grande do Sul é o maior. É o maior. É o que tem mais. E aí aqui também nós podemos pegar especificamente Teutônia, né? 1.470.000 frangos e galinhas junto, né? Aí nós temos também aqui destaque para Westfália, né? Com 3 milhões e 100 mil, que seria a Westfália ficaria em segundo aqui no muito forte, na nossa também, área, né? Também região. bastante, né? Aí depois vem Estrela com 2.340.000 galináceos, né? Que se diz entre frangos e galinhas junto, né? Que galinha a gente também tem uma representação importante. Eu falei assim, ó, a nossa região, os 31 municípios que compreende a nossa região aqui, nós temos 21% do total de galináceos do estado. E 14% do total de galinhas, das poedeiras, né? Poedeiras são 3 milhões e 64, quase 65 mil, né? 3 milhões e 65 mil. Tem vários outros destaques, né, que a gente podia aqui... produção de codorna também, as codornas, São Paulo é bem importante, falando agora em um nível mais, é o primeiro, né, o segundo em número de codornas, Santa Catarina, e o terceiro é o Rio Grande do Sul. Né. Outro destaque que poderia se dar, assim, caprinos... uma coisa interessante, eu só não tenho o total de produção que eu não busquei, porque esses dados são todos disponíveis agora no site do IBGE, depois até no final eu vou falar um pouco sobre isso, mas a produção de lã, apesar de nós não ter o maior rebanho, que a Bahia tem o maior rebanho de caprinos, né, e aliás ovinos, né, o Rio Grande do Sul tem quase 95% da produção de lã do país. Quer dizer, nós aqui, destaque principalmente para a região ali de Alegrete, Santana do Livramento, Quaraí. Região sul. Eles, todos esses... então a produção de lã, basicamente, de lã de ovelha no país é do Rio Grande do Sul, né? Apesar de ser o segundo em efetivo existente de caprinos, né? O que mais a gente podia destacar aqui? Um pouco também falar sobre a questão as produções, então, de origem animal, né? Produção de leite, que também o Rio Grande do Sul chega próximo a 14% da produção de leite do país, né? Com uma produção de 4 milhões e 500 mil em 1.000 litros, né? Então seria 4 bilhões de litros, né? O primeiro no país é Minas Gerais, né? Minas Gerais, Os mineiros. Aí nós temos assim, até podia destaque aqui, Minas, né? Que olha só, a representação de Minas
é de quase 27% de toda a produção de leite do país. Aí em segundo, o Rio Grande do Sul, com 13,6%, próximo então a 14% da produção de leite. Terceiro, aí vem o Paraná. Aí quarto, Goiás, mas já o quinto, Santa Catarina. Então a região sul sempre ali naquela... se nós somarmos a região sul, a produção de leite, nós pegamos 35% da produção de leite do país. E se somar a Minas, que é o primeiro, já vai a 63% da produção. Então a região sul, junto com Minas, pega 63% da produção de leite do país. Do país como um todo, né? De novo, aqui, se eu pegar a parte de produção de ovos, de galinha, nós temos São Paulo em primeiro, com 26,4% da produção. O segundo é o Paraná, de novo, a região sul em destaque, né? Minas é o terceiro. E aí depois nós temos o Rio Grande do... Não, ainda tem o Espírito Santo antes. Aí o Rio Grande do Sul em quinto e Santa Catarina em sexto. Então também a produção de ovos, se eu somar a região sul, eu tenho 24% da produção, quase um quarto da produção de ovos do estado. E se eu voltar aqui, a nossa região também ela é importante, tanto no leite como na produção de ovos. Na produção de ovos, 16% da produção do estado do Rio Grande do Sul é dos municípios da nossa região. Já na produção de leite, 6,7% é dos municípios da região, né? E Teutônia, aqui eu tenho em destaque na região Estrela, com em torno de 40 mil litros, né? E Teutônia com 31 milhões, né? Porque na verdade é em 1.000 litros. 40 milhões de litros, então, Estrela, e Teutônia, o segundo da região, com 31 milhões e 800 mil litros. Né? E ainda a gente podia destacar também, aqui sim é importante, a produção de ovos de codorna também, né? São Paulo é o primeiro, com 30% da produção de ovos do Brasil, né? Lá tem bastante. Santa Catarina é o segundo, o terceiro é o Rio Grande do Sul. E o quarto é o Paraná. De novo, depois de São Paulo, vem os 3 estados do Sul, né? Na produção de ovos de galinha. Que aí, somando... Aqui a produção, ele tem 40% da produção de ovos, em torno de 40% da produção de ovos do estado é da nossa região. Foi o que, da produção do ano anterior, né? Claro que esses dados são variados. Eu tenho aqui em Teutônia, eu tinha uma produção, já lá no final do ano eu já não tinha mais um efetivo, que houve a redução, por exemplo, né, das criações aqui no município. Eu até quero só fazer um apanhado hoje, eu estava mesmo falando no começo do programa, que é o dia das abelhas, né, um dia destinado a lembrarmos. E aí eu vejo que o Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro de mel. Isso aí. Isso, então até parabenizava os apicultores aqui que trabalham com as abelhas, né? Então já aproveitando essa deixa também nessa informação de sermos o maior produtor brasileiro de mel, com 15,2% do total produzido no ano passado. Isso, 15%, passa um pouco de 15% da produção do país, né? O Rio Grande do Sul. Ele tem uma boa representação mesmo. E é o primeiro, né? É o primeiro. Vamos ver assim, até a gente pode ver aqui, ó. Rio Grande do Sul, então, primeiro. Aí, olha só, por isso que eu vejo aqui, ó, Paraná é o segundo. Isso. Aí o terceiro já é Minas Gerais, o quarto é lá no Piauí, o quinto Piauí, e o quinto já é Santa Catarina. Então a nossa, se eu somar a região sul, eu tenho 40% da produção de mel do país todo. É na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? E assim também... ainda teria, deixa eu ver aqui, alguns destaques bem interessantes, né? Produção de mel, eu falei. Produção de leite, o Rio Grande do Sul é um dos também dos... É o segundo, só perdendo para Minas Gerais, né? Minas Gerais com quase 9 milhões, né, de litros, e o Rio Grande do Sul com 4,5 milhões
de litros. Agora, Minas Gerais é campeão aí em produção de leite. Eu estranhei quando eu estive na região metropolitana que não se encontra nata para vender nos supermercados lá. Poxa, né? O gaúcho gosta de nata e lá não tem nata. Pois é. Não existe isso para vender lá no super. E a gente não sabe, a gente poderia até, aprofundando, eu não tenho, mas onde é que é distribuído, se de fato nós não temos uma produção, a transformação maior aqui, né? Não, mesmo mas realmente, uma produção, né? Eu sei que os familiares que residem lá, eles se queixam que eles têm saudade de consumir essa nossa nata. Tem gente, bom, a região Nordeste eles não conhecem, né? Não conhecem. Em Minas, já na região metropolitana, não existe. Realmente não tem, uma curiosidade, apenas que eu estranhei muito. Que mais aqui eu poderia... Vacas ordenhadas no ano também, ela vem se eu trabalhar assim com os municípios da região, como eu disse, Estrela é o maior produtor, também o número de vacas ordenhadas em torno de... nós vivemos um período um pouco de desestímulo, né? Porque o preço do leite estava muito baixo, então não conseguindo se pagar o custo de produção. Mas o que a gente percebe agora é que houve uma retomada no preço, então o consumidor pagando mais, mas possibilitando ao produtor também que ele tenha o valor necessário, então, recebido, iniciando de novo um processo de estimulação, né? Ano passado houve uma redução mesmo, né? Até eu poderia ter trazido a comparação de 2016 para 2017. Certamente ali houve uma redução do efetivo, né? Que alguns pararam e tal, que houve essa dificuldade no setor. Mas assim, eu somei aqui, se eu somar Estrela com Teutônia, considerando os 31 municípios da micro, 19, quase 20% do efetivo de vacas ordenhadas são da soma desses dois municípios, né? Então são os mais importantes nessa questão, né? De efetivo de vacas e produção de leite também. Aí a produção, como já Minas, né, foi o primeiro, mas daí assim, Minas, eu tenho Goiás também com importância no efetivo, né, de vacas, e Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né. Ainda mais algo que eu trouxe aqui é a questão da piscicultura. O Rio Grande do Sul tem uma importância eu tenho aqui da produção total 4% da produção de peixes, né, do Brasil. Porém, se eu pegar especificamente carpa, o Rio Grande do Sul tem a metade da produção, 50% da produção do país é aqui do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma representação, se falar em carpas, de 6% da produção do estado, né? E, obviamente, que do total produzido na nossa região, mais de 95% é carpa, né? Tem um pouco de tilápia, mas um valor menor, né? Que isso tem sido trabalhado muito forte em toda a nossa região, né? Aqui, Estrela é bem destacada, Roca Salles também é bastante forte, há muito tempo trabalho com essa questão. Então, deixa eu ver, assim, eu tenho Roca Salles, é o primeiro. O segundo é aqui na nossa região em produção de carpa, né? Boqueirão do Leão tem uma boa produção. Cruzeiro do Sul, terceiro, e Estrela é o quarto, né? Com 40 mil quilos, aí é produção no ano, né? Teutônia está com 13 mil quilos no ano de 2017, né? Na produção de carpa, né? E 2 mil quilos de tilápia. Bom, o que mais aqui? De novo, se eu pegar a produção dos estados, o primeiro produtor é o Paraná, o segundo é Minas Gerais, em produção de peixe, junto ali praticamente com Santa Catarina, muito igual, né? Aí depois o Mato Grosso também tem grande produção, e o Rio Grande do Sul seria o quinto em total de produção de peixe. De carpa, já o Rio Grande do Sul é o primeiro, se eu trabalhar só em questão de carpa, né? Então, como eu disse, nós
temos na produção de carpa, mais de 90% da produção de carpa é aqui dos nossos municípios e também nessas regiões, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses dados todos, quem está nos ouvindo e quer dar uma analisada assim por completo, o site do IBGE está à disposição. Isso é extremamente importante, assim, porque todos esses dados que eu tenho aqui, tem muito mais informação a nível municipal, também das produções agrícolas, da extração vegetal, né, que é madeira e tal. Ele está no site, nós temos uma forma de buscar que é na Sidra, que se diz, é um banco de dados. E ali tu forma a tabela como tu quiser, por município, por estado, tu quer selecionar só determinados tipos de animais, determinadas produções que interessar para a pessoa. Ele é fácil depois que tu chegou ali, aprendeu o caminho, né? Então a gente sempre coloca à disposição que a agência de Lajeado, então, através do telefone 3714-2363, a gente disponibiliza para auxiliar, né? O que tem acontecido muito, a própria imprensa que contata com a gente, diz, tu está na frente do teu micro, está na página, normalmente o pessoal já está quando contata com a gente. Então faz o seguinte, caminha ali, vai lá, clica ali vai guiando no Sidra, faz, perfeito. E é muito prático, depois o pessoal, o caminho vai embora. Assim, e é bem legal explorar isso, aí tu pode explorar da melhor forma, como o dado que interessa mais a ti, né? Sem dúvida, para conhecer as realidades aí desse nosso país afora, né? Mas comparar muitas vezes com a nossa e como conhecimento também, com certeza para muitos estudantes são ferramentas importantíssimas de conhecimento. Fabiano, eu só diria assim, ó, claro, a gente agora em pouco tempo coloca alguns destaques, né? Mas eu acho que o destaque que eu vejo, assim, analisando isso, a importância da pecuária toda na nossa região sul em relação ao país, né? Destaque, principalmente, eu sempre cito, suínos, aves, produção de ovos, né? Peixe aqui também demonstra forte, né? Então, essa é um setor, assim, que nós tem que estar com bons olhos, né? E ele certamente traz resultados muito positivos para a economia dos nossos estados, né? Sem dúvida, um celeiro de produção. Gustavo Reginato, chefe da agência do IBGE aqui de Lajeado, conversando conosco, trazendo dados da pesquisa da pecuária de 2017. Então, esses números à disposição no IBGE. Qualquer dúvida, eu só peço que repita o telefone. Então, quem quiser fazer contato lá para poder navegar por esses números e conhecê-los mais a fundo, por favor. Claro, Fabiano, através do 3714-2363, agência do IBGE em Lajeado. Ficamos à disposição, é bem fácil, fica na frente do micro, contato, olha, me mostra como é que é o caminho, como é que eu busco as informações. O pessoal vai ficar bem contente. Tá certo, e eu quero agradecer muito a sua participação e sempre deixar o convite em aberto, por favor, sinta-se à vontade de usar esse espaço. Ok, eu que agradeço, para nós é extremamente importante essa participação e poder, assim, trazer, eu sempre digo assim, a gente tem que trazer esse resultado para a nossa comunidade, para o nosso povo brasileiro, né? Obrigado. Tá certo, obrigado, bom dia.